Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus e ministração da palavra do Senhor para a edificação de nossas vidas. Eu quero iniciar lendo o Salmo 146. Salmo 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Rendemos-te graças, ó Deus, por tua misericórdia sobre nossas vidas. Rendemos-te graças, ó Senhor, por ser bondoso e generoso para conosco. Obrigado, Senhor, por nos sustentar dia após dia, dando-nos o pão de cada dia, dando-nos o teu perdão e a tua misericórdia, Senhor. Pedimos, ó Pai, que receba este culto de louvor e adoração que prestamos a Ti. Ó Deus, fale conosco, fale aos nossos corações pela Tua santa e preciosa palavra. Assim oramos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus, o hino de número 4, do nosso inário, culto à Trindade.
nesse momento fazer mais uma oração e então meditar na palavra de Deus, no texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Oremos ao Senhor. Pai misericordioso, seja propício a nós, pecadores, e, Senhor, por bondade, fale aos nossos corações em Tua santa e graciosa palavra. Fale conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração, para receber a Tua palavra e que nela está expressa a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Convido você a ler comigo Romanos capítulo 11, o verso 36, o último verso deste texto, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos irmãos, a reflexão desta noite parte de uma pergunta. A pergunta é: você vive para a glória de Deus? Essa pergunta irá nortear toda a reflexão de nosso sermão desta noite. Você vive para glorificar a Deus? Queridos, a coisa mais sublime na vida de um homem ou de uma mulher, na vida de qualquer pessoa que já nasceu sobre a face da terra, é glorificar a Deus. É nisto que consiste o viver, é o resultado final da vida cristã. Maturidade espiritual é simplesmente a concentração e focalização da pessoa de Deus em nossas vidas, até que nos vemos tomados por sua majestade e glória. Mas por que devemos glorificar a Deus? Vejamos rapidamente, nesta introdução, o porquê antes de sabermos o como. A razão mais óbvia pela qual devemos glorificar a Deus é porque Ele nos criou. O Salmo 100 diz simplesmente assim: foi Ele quem nos fez e dele somos. Está escrito no versículo 3 do Salmo de número 100. Comparando isso com Romanos 11, 36, que é o nosso versículo de nosso texto base, reflexão desta noite, diz-nos assim: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Porque Deus merece glória? Porque Ele nos deu nossa existência, nossa vida e tudo o que existe. Esta é a primeira razão. Também devemos glorificar a Deus, porque Ele fez todas as coisas para render-lhe glória. Provérbios 16, verso 4, a palavra de Deus diz assim: o Senhor fez tudo para um fim, até o ímpio para o dia mau. Ele fez todas as coisas para que falem de sua glória, para que irradiem sua glória. Tudo foi criado para a glória de Deus. A criação nos mostra ou demonstra os seus atributos, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua sabedoria e a sua graça. O salmista, quando escreveu o Salmo 19, no verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Toda a criação rende glória a Deus. Isaías, no seu capítulo 43, verso 20, nos diz assim: os animais do campo me honrarão. Por ocasião do nascimento de Cristo, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. Está registrado em Lucas 2, verso 14. Então, se as coisas abaixo do homem, na ordem da criação, glorificam a Deus, poderemos nós fazer menos do que dar glória devida ao seu nome? Deus recebe glória até dos incrédulos que não escolheram glorificá-lo. Podemos ainda dizer que é necessário glorificá-lo
pelo fato de que Deus julgará aqueles que se recusam a glorificá-lo. Temos um bom exemplo disso no caso de Faraó, no Egito, na época em que Deus libertou os seus filhos da escravidão. Esse homem lutou contra Deus com todas as suas forças, mas Deus declarou: glorificar-me-ei em Faraó. Êxodo 14, 17. E assim ele fez. Então, mais cedo ou mais tarde, todos darão glória a Deus, voluntária ou involuntariamente. Então, queridos, sabendo o porquê devemos dar glória a Deus, podemos partir para o nosso foco esta noite. Como dar glória a Deus com as nossas vidas? Como glorificar a Deus? E eu quero pensar nesta temática, juntamente com você, em 3 princípios de como devemos glorificar a Deus em nossas vidas. O primeiro deles é: devemos dar glória a Deus através da nossa salvação. A primeira forma de glorificarmos a Deus é reconhecer Jesus como Salvador. Isso é básico. Você não pode começar a glorificá-lo antes de vir à presença dele, antes de ir a Cristo. Enquanto você não fizer isso, você não terá reconhecido Deus. Mas o que é vir a Cristo? Vir a Cristo é dar-lhe glória, confiando sua vida a Ele. Está escrito em Filipenses 2, versos 9 ao verso 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é glorificado quando confessamos Jesus como Senhor. Se você quer dar glória a Deus, é por aqui que você deve começar. Mas como fazemos isso? Proclamando e praticando o senhorio de Jesus em nossas vidas. Muita gente afirma que pertence a Jesus, quando na verdade não tem Jesus como Senhor de sua vida. Jesus deve ser Senhor e não apenas Salvador de sua vida. Ele não será seu Salvador se também não for o seu Senhor. Você não poderá dizer que é cristão se você não se submeter ao senhorio de Cristo. Infelizmente, queridos, essa é uma marca de nosso tempo. Devido ao pragmatismo, as pessoas querem a salvação, sem contudo desejar se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. A maior prova da salvação na vida de um cristão é a obediência que ele oferece alegremente ao seu Senhor. Se você não obedece, esse é o atestado que você não conhece. Se você não conhece, você não é salvo. Você pode conferir em João, capítulo 10, versos 3, 4, 11, 14 e 16. Se alguém não reconhece como Senhor, não o tem como Salvador. Se alguém não é conduzido por Jesus, esse tal não pertence a Ele. Se não pertence a Ele, não é salvo. Se não é salvo, está em trevas. Em segundo lugar, devemos glorificá-lo através de mudança de nossas vidas. A segunda forma de glorificar a Deus em nossas vidas é fazer tudo para honrá-lo. Você jamais glorificará a Deus na sua vida até que faça isso. Paulo nos demonstra isso em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até coisas materiais corriqueiras,
como comer ou beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Nosso Senhor disse: eu não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. João 8, verso 50. Noutras palavras, Jesus estava dizendo assim: vivo para trazer glória, para demonstrar os atributos do Pai. Vivo para adornar a doutrina do Pai. Vivo para exaltar a Deus aos olhos do mundo. Esse deve ser o propósito de minha vida. Mas para isso, queridos, precisamos seguir alguns princípios. E o primeiro deles é, para darmos glória a Deus, precisamos sacrificar o eu e a própria glória. Os hipócritas tentam roubar a glória de Deus, querem um pouquinho da glória para si mesmos. Lembre-se dos que davam esmolas, sobre os quais Jesus preveniu: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de si, como fazem os hipócritas. Mateus 6, versículo 2. Você consegue imaginar aquelas pessoas levando uma vida de fantasia e depois chegando no templo para depositar algumas moedas no gasofilácio, entendendo que aquela oferta seria aceitável a Deus, como se estivessem dizendo assim: gente, cheguei, vocês estão me vendo? Olhem, eu estou ofertando ao Senhor. Jesus disse que eles faziam assim para serem glorificados pelos homens. Contudo, Deus não recompensa essa espécie de oferta que rivaliza a sua glória. Crentes nascidos de novo devem tomar cuidado para não entrarem por essa porta. A glória só pode ser tributada a Deus. Certa vez, um jovem aproximou-se de Dwight Lyman Moody e declarou: Senhor Moody, acabamos de passar a noite inteira numa reunião de oração. Veja como brilham os nossos rostos. Ao que Moody respondeu: Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Não procure tirar qualquer glória de Deus, pois você só irá perder com isso. Você não conseguirá nada. O segundo princípio, para darmos glória a Deus, nós devemos preferi-lo acima de tudo mais. Dinheiro, fama, honra, sucesso, amigos, até mesmo a nossa família. John MacArthur declarou o seguinte: posso pensar nas vezes em que fui pregar em algum lugar e no fundo do meu pensamento dizia a mim mesmo: espero que eles gostem de mim. Vejam só, estão realmente gostando de mim. Continuou: isso é revoltante. Se aquilo que eu disser não for para a glória de Deus, e sim para a minha própria glória, seria melhor calar-me. Se eu der um estudo bíblico para a minha própria glória, não tenho a bênção de Deus sobre ele. Irmãos, devemos preferir sua glória acima de todas as outras coisas. Mas preferindo Deus acima de todas as demais coisas, talvez tenhamos que pagar um preço muito alto. Em Êxodo 32, algumas pessoas pagaram bem caro. A ocasião era a orgia e idolatria do povo, ao pé do monte, enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos lá no monte. Quando Moisés desce, ocorre ali um expurgo, uma limpeza. Naquele dia, caíram 3.000 do povo. O terceiro princípio para darmos glória a Deus é fazendo a sua vontade alegremente, ou seja, contentes, não importando o custo para isso. Jesus orou: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Evangelho de João, capítulo 12, versos 27 e 28.
E no jardim do Getsêmani, Jesus pediu: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39 e 42. Também Marcos 14, 36 e Lucas 22, verso 42. Em outras palavras, Pai, se através disto tu receberás glória, eu me submeto. Glorifica teu nome, Pai, não obstante o que custar para mim. Queridos, quando o nosso alvo for a glória de Deus, sofreremos quando Ele sofre. Doerá quando o nome de Deus for escarnecido. Doerá muito quando alguém tripudiar sobre o nome de Deus. Lembre-se do Salmo 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Davi sofria quando Deus sofria. Ele diz: eu conheço pessoas crentes há décadas que ainda não aprenderam esta verdade, que o propósito de nossa existência é dar glória a Deus. Uma parte disto implica em condoer-se quando Ele é ferido. Outra forma de ver isto é procurar a glória de Deus, inclui estar contente em ser sobrepujado pelos outros em dons e honras para que Deus receba a glória. Temos como alvo a glória de Deus quando voluntariamente deixamos de nos mostrar e vemos outra pessoa sendo honrada ou exaltada para que Deus receba a glória. A vida de Paulo nos oferece um excelente exemplo. Seu grande alvo era a exaltação de Deus através de Jesus Cristo. Ele o fazia ativamente até seu aprisionamento. Se isso tivesse acontecido conosco, penso eu, poderíamos considerar-nos aposentados. Mas Paulo confiava em Deus e aceitava sua própria prisão, sabendo que seria outra forma de glorificá-lo. Entretanto, os que estavam livres procuravam machucar a Paulo mental e emocionalmente. Filipenses 15, 1 e 17 está registrado o seguinte: pregam Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Mas aqueles, por contenda, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Filipenses 1, 15 até o 17. Mas, queridos, mesmo fazendo aquilo que acabamos de ler, qual é a reação de Paulo? Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. É o que diz o verso 18 de Filipenses 1. O apóstolo não se importava com quem teria o crédito, desde que o Senhor fosse glorificado. O apóstolo não assumiu um espírito de autocomiseração, de coitadinho, de vítima. Cristo estava sendo pregado e ponto. Era o que importava para ele. E você? Que sentimentos íntimos passam por sua mente e coração quando alguém faz o mesmo que você faz e recebe maior honra? Como você reage? Uma marca de maturidade espiritual é a disposição de permitir que os outros levem as honras. O termômetro de sua vida cristã mostrará se você se importa com a glória de Cristo ou com a sua própria glória. Você sabe o que é difícil, queridos? Difícil é admitir isso, mas isso é maturidade. Em terceiro e último lugar, devemos glorificar a Deus através da confissão de nossos pecados. Talvez você nunca tenha pensado nisto, mas quando você confessa seus pecados, você está glorificando a Deus. Temos uma boa ilustração disso na história de Acã, no livro de Josué. Violando diretamente as ordens de Deus, esse homem juntou para si algumas coisas que restaram após a queda de Jericó. Ao enterrar o pequeno tesouro
pensou que ninguém saberia, ninguém descobriria, mas Deus sabia. E Acã foi desmascarado. Está escrito assim: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Josué, capítulo 7, verso 19. Queridos, a confissão do pecado glorifica a Deus. Porque se nos desculparmos de nossos pecados, se justificarmos nossos pecados, estaremos acusando a Deus. Estaremos dizendo que somos incapazes e que Deus nos deixou sem nenhuma saída. Adão ilustra muito bem essa atitude. Quando Deus o repreendeu lá pelo pecado, pela desobediência no jardim, o que foi que Adão disse? A mulher que tu me deste. Gênesis 3, verso 12. Sabe o que Adão estava dizendo ali? O Senhor fez isso. O Senhor Deus. Se não tivesse me dado essa mulher, isso nunca teria acontecido. Queridos, se fizermos assim, estaremos acusando Deus de ser injusto. Deus não tem culpa. Ele nunca age com injustiça. Quando um indivíduo procura esquivar-se de sua responsabilidade absoluta pelos seus atos pecaminosos, ele está culpando Deus. Pior que isso, está acusando Deus de não ter caráter, de impor-lhe algo que não conseguiu suportar, de colocar sobre suas costas um fardo terrível. Nós temos uma outra ilustração em 1 Samuel. Há anos, os filhos de Israel não obedeciam a Deus e agora travavam uma enorme batalha contra os filisteus. Alguém disse: estamos em apuros, vamos trazer Deus para o nosso lado. Vão correndo buscar a arca. A arca representava a presença de Deus. Quando ela chegou na linha de frente, os israelitas aclamaram com vivas, como se a luta estivesse partindo para que eles ganhassem, como se a luta tivesse sido ganha. No entanto, os filisteus capturaram a arca e levaram-no ao templo de Dagon, o falso deus dos filisteus. Deus não gostava daquele lugar e por isso derrubou o ídolo. Está em 1 Samuel 4, versos 2 a 5 e 1 Samuel 5, verso 1 a 4. Deus não havia terminado. Está escrito assim: porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores. 1 Samuel 5, verso 6. Todos os homens daquela cidade tiveram tumores horríveis. Sabe onde? Nas suas partes íntimas. Deus os castigava pelo destrato com que lidaram com a arca do Senhor. A resposta dos filisteus, queridos, a resposta foi muito interessante. Clamaram ao céu, segundo o verso 12 de 1 Samuel, capítulo 5. O capítulo 6 relata que eles decidiram devolver a arca para aplacar a ira de Deus como oferta pela culpa. Aparentemente, uma praga de ratos atingiu os filisteus nessa mesma época dos tumores. Então, seguindo o costume pagão, fizeram uma oferta que incluía imitações em ouro dos tumores e dos ratos, a fim de dar glória ao Deus de Israel, conforme 1 Samuel, capítulo 6, verso 5. Esta ação, ou este ato, deu glória a Deus, porque constituiu uma confissão de pecado. Foi o reconhecimento de que o mal que lhes sobreveio resultou de uma ofensa a Deus. E uma vez feito o ofertório e a confissão, eles exaltaram a Deus e confirmaram sua reação santa em resposta ao mal que eles haviam feito. Diziam: com efeito, Deus, tu tens o direito de agir assim por causa daquilo que nós fizemos. Isso deu glória a Deus, porque eles confessaram: Deus,
os sarou. Quero concluir, irmãos, mostrando-lhe o significado da palavra grega no Novo Testamento para a confissão. A palavra é homologel, que significa dizer a mesma coisa. De onde procede homologar no nosso dicionário? Confessar não é apenas implorar o perdão de Deus. Confessar significa concordar com Deus que o pecado é culpa nossa. Isto glorifica a Deus. Irmãos, muitas vezes reclamamos como Deus age conosco. Achamos ruim quando algo inesperado acontece. Ficamos questionando o porquê de algumas coisas nos assolarem. Porque não conseguimos algo que entendíamos ser bom e justo a nos acontecer. Reclamamos quando somos castigados por Deus. Mas eu quero finalizar dizendo a você que quando você for disciplinado pelo Senhor, não se rebele. Quando o castigo vier da parte do Senhor, reaja dizendo: Deus, mereço todo esse castigo. Sei disso porque o Senhor é santo e porque eu sou pecador. Queridos, isso dará glória a Deus. É assim que você deve glorificar através de sua fé. Vamos fazer uma breve oração? Rendemos-te nossa gratidão, Senhor, por saber que Tu és o Deus santo, justo e bom. Enquanto nós rendemos a nossa gratidão, também reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação e a nossa condição de pecadores, Senhor. Ó Senhor, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. E sendo pecadores, ó Senhor, nós ofendemos a Ti em Tua santidade. Portanto, Senhor, tenha compaixão de nós, seja propício a nós e perdoa-nos dos nossos pecados. E, Senhor, através de nossa vida, receba toda a glória. Assim oro, assim oramos, em Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor.
Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de livremente louvar o Teu santo nome, de podermos, ó Senhor, em nossos lares, com a nossa Bíblia, com os nossos familiares, glorificar Teu santo nome através da busca por ensinamento para aplicarmos em nossas vidas. Ó Deus de graça, seja conosco e nos ajude, Senhor, dando-nos mais fé, para que, Senhor, nós possamos glorificar-te em todos os nossos atos. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, tenha uma boa semana na presença do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor esteja abençoando a tua casa, que o Senhor esteja cuidando de você em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Amém.